Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é o quadro A Origem das Mitologias, a nossa série especial Deuses e Deusas do Mundo. A gente tá seguindo aí com os deuses do Egito. Já tivemos deuses solares, deuses lunares, deuses da morte e dos mortos. E hoje a gente vai falar daquilo que todo mundo gosta: amor e sexo. E dos deuses e deusas que agiam por trás desses conceitos. Não se esqueçam que para montar os roteiros para esses vídeos, eu uso as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Eu sempre deixo caixas de perguntas nos meus stories pedindo de vocês as dúvidas que vocês têm sobre divindades e os seus domínios. Então me segue nas redes sociais e não se esqueça, se você quiser conferir as fontes de pesquisa que eu uso para fazer esses vídeos, todos os livros e autores que eu uso estão sempre linkados aqui na descrição. Sem mais delongas, bora lá então! Para começar falando um pouco de como a civilização do Egito Antigo concebia os conceitos de amor e de sexo, eu vou usar a pergunta do Rafael Silva. Ele me mandou o seguinte no Instagram: os deuses do sexo e do amor são do casamento também? Pensando nos deuses do Egito Antigo, a resposta seria não. Até porque os egípcios não tinham uma deusa ou um deus do casamento. O mais próximo de uma deusa que representasse a instituição casamento no sentido de família seria a Ísis. Tanto que quando o culto para a deusa Ísis começou a ser difundido pelos gregos também, os devotos gregos dessa deusa atribuíram a ela alguns traços tirados de outras divindades do panteão grego, como a invenção do casamento. Então os gregos falavam isso, que Ísis tinha inventado o casamento. Então, se a gente fosse ser um pouco anacrônico, talvez desse para falar que a Ísis representaria para os egípcios o que a gente concebe como casamento, mas ela não era chamada de deusa do casamento, até porque os egípcios não concebiam essa instituição, casamento, da mesma forma que a gente. Não existia um verbo como casar existe pra gente, mas existia sim o conceito dessa relação concebida entre duas pessoas, reconhecida e registrada oficialmente, sendo algo que acontecia mais para uma noção de estabilidade comunitária e progresso pessoal. Para saber um pouquinho mais sobre isso, não apenas em relação ao Egito Antigo, mas também em outras culturas, eu sugiro que vocês escutem o episódio número 13 do podcast Boletim Místico, o podcast que eu tenho com os meus amigos aqui no canal. Lá a gente comenta um pouco sobre essa questão interessante de que em várias civilizações antigas, na mitologia, eles costumavam separar uma deusa para representar o casamento e uma deusa para representar o amor, porque de fato, mundialmente falando na história, o amor nem sempre esteve relacionado com a ideia de casamento. Mas não pensem vocês que isso significava que os egípcios não acreditavam no amor. Há vários registros que mostram que os egípcios eram sim bem românticos. Nas poesias encontradas no Império Novo, no período de 1570 até 1069 a.C., o amor romântico era um tema recorrente e haviam muitos trechos onde eles elogiavam as virtudes e características dos seus amantes, da sua esposa, do seu marido. Tem um papiro do ano 1200 a.C., que é o papiro Chester Beatty, onde o orador exalta todas as virtudes da sua irmã. Isso levou muitos historiadores a interpretar que era super comum irmãos ficarem com irmãs, mas não é exatamente isso. Acontecia sim casos de incesto no Egito Antigo, já falei sobre isso em outro vídeo, mas o uso do termo irmã nesse papiro e em outros poemas é porque era dessa forma que os egípcios se referiam à pessoa que eles amavam. Quando você se casava com alguém, era comum que você chamasse a pessoa de irmão ou irmã, para indicar que os dois tinham igual função e mereciam igual respeito no casamento, assim como o casal referência principal para eles quando o assunto era uma família, Ísis e Osíris, que nesse caso realmente eram marido e mulher e irmãos também. Mas enfim, era usar Ísis e Osíris como referência para que pudessem ter uma relação onde ambos fossem respeitados da mesma forma. Já em relação à sexualidade no Antigo Egito, podemos falar que, se formos comparar com a nossa sociedade, os egípcios realmente não viam o sexo como um tabu. A maioria dos aspectos em relação ao sexo eram tratados com muita naturalidade, com exceção, é claro, da infidelidade. Mas quando se fala de homens e mulheres solteiros, não existia tabu ou estranhamento nenhum de todo mundo sair transando livremente. Inclusive, o Pedro Macedo mandou uma pergunta: é verdade que as primeiras camisinhas surgiram no Egito Antigo? Vocês já devem ter visto bastante por aí na internet essa curiosidade. Muitas páginas compartilham por aí essas informações de que os egípcios valorizavam tanto o sexo que eles precisavam inventar uma forma de como transar sem engravidar, e daí criaram as camisinhas. Acontece que existem algumas controvérsias entre os historiadores. Existem algumas fontes e autores que acreditam que os inventores da camisinha foram na verdade os chineses. Existem também aqueles que afirmam que realmente foram os egípcios, mas uma
uma das fontes mais confiáveis que eu encontrei, por causa das referências que ela usa, foi o livro The Humble Little Condom, que é da Annie Collier e conta a história dos preservativos ao redor do mundo. Ela explica que, de fato, métodos contraceptivos eram usados pelas civilizações antigas no Egito, na China, Grécia e Roma. Só que, no geral, essas sociedades viam a responsabilidade de evitar uma gravidez como função da mulher. Então, o que muitos arqueólogos já encontraram da civilização egípcia que parecem ser camisinhas, na verdade, era uma espécie de estojo que eram confeccionados em linho ou a partir de intestinos de animais para proteger o pênis contra galhos e picadas de insetos enquanto eles iam caçar. Como era então que as egípcias evitavam a gravidez? De acordo com as fontes que eu encontrei, desde 1850 a.C., os principais métodos contraceptivos que as mulheres usavam era colocar nas suas vaginas uma série de produtos para bloquear ou matar os espermatozoides. Alguns dos principais produtos para isso eram as fezes de crocodilos, porque possuíam pH alcalino, assim como os espermicidas atuais, e também gomas e uma mistura de mel e bicarbonato de sódio. Dica aí então para as garotas: quando o cara não quiser usar camisinha, pergunta se ele não quer passar fezes de crocodilo. Posso falar isso? Beleza, cambada, mas bora falar dos deuses então. Quando se fala de amor e sexo, é impossível não falar da deusa Hathor. Hathor para os egípcios era a deusa das amantes e das mulheres, especialmente das mulheres durante o parto. Mas os conceitos e atributos dela, assim como de quase todos os deuses egípcios, podiam variar bastante e mudaram muito desde o seu surgimento como deusa. O nome Hathor pode ser traduzido como Casa de Horus, mas também pode ser traduzido como a minha casa é o céu. O que faz todo sentido, porque Horus era o deus sol jovem, ele era o deus do céu. Então quando você para pra pensar na casa de Horus, faz todo sentido que Hathor seja uma representação do céu. E como na mitologia egípcia sempre existem relações entre os conceitos da natureza e os conceitos do corpo, Hathor representando essa casa de Horus no céu podia ser tanto visto como uma casa literal onde ele mora, como também o ventre da deusa, da qual o sol nasceria todos os dias. É por isso que nas fontes egípcias você encontrava variantes. Em alguns relatos, Hathor era vista como mãe de Horus, em outros ela era vista como esposa, e esses são os que ficaram mais famosos. Independente das versões, Hathor era sempre ligada com a realeza e tinha sempre essa relação muito próxima com o sol. E exatamente por isso, por muito tempo no Egito, ela foi vista como mãe dos faraós. E era esse aspecto de mãe que fazia com que enxergassem ela também como protetora das mulheres grávidas. Eu sei que em praticamente todos os vídeos de mitologia aqui do canal eu sempre fico repetindo a questão de vocês não buscarem estudar e aprender mitologia pensando numa ordem cronológica dos fatos, porque sempre vão existir variantes, histórias que contradizem umas com as outras, mas é sempre importante lembrar disso. E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando: mas Felipe, e a deusa Nut, a deusa que tinha o corpo que representava o céu estrelado, não era ela que engolia e depois paria o sol todas as noites e manhãs? Sim, é por isso que de vez em quando Hathor poderia ter semelhanças com a deusa Nut também. A questão é que os egípcios enxergavam o céu como um corpo celeste, quase sempre representado como uma deusa na forma de vaca, justamente porque a vaca era um dos principais símbolos maternos para os egípcios. É por isso que é muito comum você encontrar 3 deusas diferentes assumindo essa mesma função da deusa do céu em forma de vaca: a deusa Hathor, a deusa Nut e também a deusa Mehret Weret, da qual vamos falar no vídeo em que eu ainda vou lançar sobre as deusas mães. Mas dessas 3 vacas, a importante pra gente aqui hoje é a Hathor. Como uma divindade solar, ela era vista muitas vezes como a contraparte feminina dos deuses do sol. Hathor era uma das deusas que assumia um papel de olho de Ra. O que era o olho de Ra? Era um título divino, uma função específica. Era uma personificação feminina do disco do sol. Quando uma deusa assumia essa função, ela tinha que atuar ao mesmo tempo como mãe, irmã, esposa e filha do deus sol. E como é que funcionava isso? Aguenta aí que a coisa é doida. Mas tem uma obra da pesquisadora Lana Troy chamada Padrões de Realeza no Antigo Mito e História Egípcia. Infelizmente só tem em inglês, mas para quem tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição junto com as outras referências. Nessa obra, a Lana Troy explica que esses papéis que podem parecer contraditórios da Hathor como mãe, irmã, esposa e filha do Ra refletiam na verdade o ciclo diário do sol. Acompanhe aqui comigo. Quando o sol estava
estava se pondo, entendia-se que o deus Ra estava tomando a deusa Hathor como sua esposa, e nesse processo ele engravidava ela. Só que aí durante a noite, o deus Ra ia para dentro do ventre da deusa Hathor e ficava aguardando lá como seu filho prestes a nascer. Só que o mais bizarro é que a própria deusa Hathor também era engolida pela noite e ia parar dentro do seu próprio ventre. Não pergunta, só aceita e vem. Então ali, a deusa Hathor como o olho de Ra ia parar no ventre do céu e era gerada junto com Ra, como se fosse irmã dele. E aí, pela manhã, Hathor e Ra nasciam juntos. Então, Hathor era a irmã que nascia com ele, depois ela era a esposa que ele engravidava, mas depois ela também era a mãe que carregava ele no ventre, e ao mesmo tempo ela era filha de Ra, porque era da semente dele que engravidou o ventre do céu que ela nascia. Achou complexo? Mitologia egípcia. E assim, cambada, eu sempre gosto de lembrar, sempre que a gente fala dos deuses em formas personificadas, esse pensamento é um pouco errado, sabe? Não dá pra gente pensar nos deuses estritamente com formas humanas, porque isso faz com que a gente atribua limites humanos pra eles. E deuses são seres metafísicos, né? Representando variados arquétipos. Mas enfim, é importante dizer aqui que Hathor não viveu como o olho de Ra pra sempre. O Ra vivia trocando a deusa que assumia essa função. Até porque quem ia aguentar fazer essa função quádrupla de filha, irmã, mãe e esposa de um cara só todos os dias pra sempre, né? E é aí que nós chegamos num dos mitos mais famosos de Hathor, chamado de mito da destruição da humanidade. Em um dos textos funerários conhecido como o Livro da Vaca Celestial, conta-se que Ra, certa vez, ficou cansado da humanidade e enviou a Hathor, na época que ela ainda trabalhava como o olho de Ra, para punir os humanos, porque os humanos estavam planejando uma rebelião contra o governo do deus Sol. Para isso, Hathor assumiu a forma de uma outra deusa, a deusa leoa Sekhmet. Sekhmet é a deusa da guerra e da vingança, e a gente ainda vai falar dela num dos próximos vídeos. Mas nesse caso, Hathor, transformada em Sekhmet, veio para a Terra e começou a massacrar todos os humanos rebeldes. Então primeiro Ra ficou de boa lá, aguardando enquanto ela obedecia suas ordens, mas quando ele olhou para a Terra, ele ficou horrorizado com a carnificina que Sekhmet estava causando. Era sangue para todo lado, muita gente morrendo, e aí ele chamou sua filha, irmã, esposa e falou assim: minha filha, calma, não, volta, pode parar de matar, fiquei com dó. Acontece que a Sekhmet não obedeceu mais ele, ela tinha sido dominada pela sede de sangue e continuou com a sua matança. E aí os deuses tiveram que se unir e falar: como é que a gente vai parar essa leoa? O que os deuses fizeram? Eles pegaram 7.000 jarras de cerveja e misturaram a cerveja com suco de romã para que ficasse com uma cor vermelho sangue. E aí eles despejaram essa mistura no caminho pelo qual Sekhmet ia passar. A deusa viu aquele sangue e começou a se empanturrar com ele e foi assim. Ai, vamos gravar com essa bunda aqui do lado porque as reações dela são verdadeiras. A deusa se empanturrou com o sangue e ficou tão bêbada que ela caiu num sono profundo, sendo que só foi acordar 3 dias depois. Durante esse tempo, o Ra pegou um pouco da essência da Sekhmet e usou para formar uma nova deusa Hathor. Essa Hathor era gentil e benevolente e ela só ia assumir a forma de Sekhmet quando fosse considerado absolutamente necessário e apenas a pedido do seu pai Ra. A partir desse ponto, Hathor passa a ser vista de uma personalidade menos mutável e ela se torna a deusa feminina das mulheres, do amor, da sexualidade e também da cerveja e das festas. Esse mito originou o famoso Festival da Embriaguez. O Festival da Embriaguez era uma comemoração onde os egípcios cultuavam a deusa Hathor, lembrando-se sempre do dia em que ela foi acalmada da sua forma de Sekhmet por Ra. E para comemorar isso, eles faziam o quê? Ficavam tão bêbados quanto Hathor ficou no mito. Os autores que eu consultei descrevem que parte dessa cerimônia acontecia na beira do rio Nilo, onde os fiéis se reuniam para esperar que a imagem de Hathor passasse pelo rio, às vezes como uma estátua, às vezes como uma pessoa representando Hathor junto com grandes barris de cerveja. Daí essa Hathor era levada para o templo, onde começava a cerimônia com danças e outros rituais, e acredita-se que o único que não bebia muito era o faraó, que era mais contido,
mas inclusive a família do faraó, inclusive crianças, começavam a beber sem parar. E você encontra por aí várias imagens dos egípcios antigos nesse festival, onde são retratados homens e mulheres vomitando e sendo carregados desacordados de tanto beber. Então assim, minha gente, carnaval brasileiro é pros fracos, né? Porque os egípcios tinham ali um festival religioso para um único objetivo: ficar bêbado. Mas é muito importante, sempre que a gente enxerga outra cultura, principalmente numa época tão distante, buscar entender as razões que eles atribuíam a cada um dos conceitos. O festival da embriaguez existia para representar justamente o oposto de três aspectos que os egípcios relacionavam com a morte: a tristeza, a fome e a sede. E é por isso que era muito importante você dançar alegremente, comer pra caramba e beber sem parar. É daí então que Hathor ganha o seu aspecto de deusa festeira, mas é claro que falta uma parte. Numa festa onde o império inteiro estava bebendo sem parar, o que acontecia depois? Sexo. Muito sexo. Alguns egiptólogos discutem até hoje se o sexo no festival da embriaguez fazia parte dos rituais em si, então se os sacerdotes realmente estimulavam que nas festas acontecessem orgias, ou se a coisa era na verdade como outros historiadores defendem, que essa parte do sexo não acontecia como parte do ritual, e sim acontecia porque a galera bebia muito e aí o povo saía transando, assim como acontece no carnaval. Mas de qualquer forma, o fato é que esse festival resultava num alto índice de mulheres grávidas, o que para os egípcios estava sempre relacionado com fertilidade. É por isso que Hathor passa a ser vista como uma deusa sexual, exaltando aí esse lado alegre e um poder feminino e procriador. Passam a surgir então mitos onde Hathor é vista como uma deusa que ajudou na criação do mundo. Lembra daquele mito que eu já citei nos primeiros vídeos de Atum-Ra, o deus criador que tinha todas as coisas dentro de si e que produziu os seus filhos, os primeiros deuses Shu e Tefnut, através da masturbação? Nesses mitos já era dito que a mão de Atum-Ra assumia o aspecto de uma vulva, como se fosse o seu lado feminino, mas passam a existir variantes desse mito onde a mão de Atum-Ra é personificada pela deusa Hathor. No período ptolomaico de 332 a.C. até 30 a.C., tem também um mito mais tardio onde o deus Khonsu, o deus da lua, é colocado num papel central e Hathor é a deusa com quem o Khonsu faz sexo para permitir a criação. E assim, gambada, se você vai investigar essas variantes, alguns mitos mais tardios, você vai concluir que Hathor já foi pra cama com todo o panteão egípcio. Mas não tô falando isso de forma alguma de forma pejorativa, porque uma coisa muito interessante nos mitos de Hathor é que ela, enquanto deusa, representava uma mulher que tinha segurança do seu lado sexual e ela era exaltada por isso. Existe um mito, inclusive, onde esse lado sexual de Hathor salva o mundo. Conta-se que certa vez o Ra estava bem chateado depois que ele foi insultado por outro deus, o deus Babi, e aí o Ra desiste da vida. Ele fala: não vou trabalhar, não vou mais governar o mundo, não vou mais levar sol pros humanos, acabou gente, tô em depressão. E aí é dito que Hathor expõe os seus órgãos genitais, fica pelada na frente de Ra pra fazer ele rir, se alegrar um pouco e se levantar. Mas aí quando ele tenta tocar, ela falou assim: tocar não sou mais olho de Ra, era só pra ver. Tá feliz? Levantou? Bora trabalhar e salvar o mundo. Era dito então nesse mito que Hathor foi quem salvou o mundo, evitando as consequências desastrosas da ociosidade do deus Sol. A partir do momento em que ela passa a ser cultuada como deusa do amor e do sexo, tanto homens quanto mulheres começam a rezar para Hathor, pedindo para a deusa que ela traga seus amantes para eles. O seu aspecto de deusa dos amantes se intensifica a partir do momento em que ela se torna esposa de Horus. Os mitos dizem que eles se apaixonaram no momento em que Horus perdeu os olhos pelas ações do seu tio maligno Sete, e Hathor foi quem curou os seus olhos, curou a sua visão usando leite de gazela. E a partir daí ela passou a representar não só a mulher de Horus, mas também a figura da mulher como um todo. Da mesma forma então que os homens no Egito Antigo aspiravam ser como o deus Horus, que era um deus símbolo de masculinidade, as mulheres costumavam desejar ser associadas a Hathor, que era o símbolo máximo para elas do que ser uma mulher representa. A Hathor é com certeza a deusa principal desse vídeo quando se fala de amor, mas também não podemos deixar de falar de outros deuses. Uma deusa que eu gosto bastante, tenho certeza que muitos de vocês também, é a deusa Bastet. Quando eu falei sobre a Hathor, eu disse que ela já assumiu a forma de Sekhmet, e muitas vezes ela era retratada como uma forma dessa deusa leoa ou como uma divindade conectada a ela, ainda que Sekhmet fosse um viés mais guerreiro, mais vingativo. Agora, quando a gente fala do lado mais conectado com o
amor, com a maternidade, Hathor seria associada a outra deusa, a Bastet, e muitas vezes as duas seriam retratadas como se fossem formas uma da outra. Quando Bastet surgiu, ela era originalmente uma deusa leoa guerreira bem feroz, e só mais tarde ela ia se tornar popular com a imagem de uma gata. Acontece que essa sua forma original de leoa faz com que os egiptólogos discutam bastante se Bastet e Sekhmet são a mesma deusa em roupagens diferentes ou se elas eram duas deusas diferentes mais próximas. Independente delas serem formas diferentes ou não, tem algo que tanto Hathor quanto Sekhmet quanto Bastet tiveram em comum. Todas elas em algum momento atuaram na função de olho de Ra, aquela função legal, divertida, onde a deusa é irmã, mãe, esposa, filha e protetora do deus Sol. Inclusive, isso ajuda a gente a responder a pergunta do Rangel Beetle, o seguidor que mandou: por que Hathor e Bastet têm forma de gato? E como elas se tornaram o outro lado de Sekhmet? Tá aí a resposta. Todas elas são relacionadas por causa dessa função de olho de Ra, e como eu disse quando eu falei de Hathor, a forma principal da Hathor é de vaca, mas tinha sim muitas representações dela como uma gata, e muitas vezes ela e Bastet podiam se confundir. A ideia dessas deusas assumirem a forma de gato era pensar no gato enquanto um animal que tem as suas qualidades selvagens, de caçador, às vezes violentas, mas também tem os seus aspectos protetores e maternos bastante enfatizados. No caso da Bastet enquanto olho de Ra, a gente pode presumir que ela não teve muita escolha em relação a assumir esse cargo, que ela foi forçada pelo próprio pai. Sim, a Bastet originalmente era filha do deus Ra, o que fazia dela parte da família solar, e assim ela é descrita como uma das principais divindades que lutava contra a cobra do mal, Apep, chamada pelos gregos de Apophis. E isso tem relação com o fato dos gatos serem vistos pelos egípcios como animais domésticos que protegiam a casa de escorpiões, aranhas, animais perigosos e principalmente de serpentes. Sempre que a gente fala de Bastet, é muito importante lembrar que os gatos no Antigo Egito eram altamente reverenciados, e os gatos da realeza então eram vestidos com joias de ouro, ornamentos, e todos podiam comer nos pratos dos seus donos. Inclusive, se você tiver interesse sobre o tema, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a origem dos mitos relacionados a gatos, onde eu falo deles não apenas no Egito Antigo, mas faço um panorama global. E bom, como as gatas têm tanto esse lado protetor selvagem quanto o lado materno por serem carinhosas com seus filhotes, a Bastet era considerada uma boa mãe e muitas vezes retratada nas imagens com seus gatinhos. E é por isso que, da mesma forma que Hathor foi associada à proteção das mulheres grávidas, Bastet também é vista como uma deusa da gravidez e do parto. E é claro, uma deusa em forma de gato, um animal que os egípcios amavam tanto, ia ser vista também como deusa do amor. No caso da Bastet, deusa do amor e da paixão. Mas quase nunca Bastet aparecia relacionada com o amor sexual. Os egípcios a viam como uma deusa que representava o amor materno, o amor fraterno, mas principalmente o amor feminino. Bora agora para a pergunta do Nilson Filho 2007. Ele mandou: quem seriam os deuses Bes e Min? Obrigado por me responder. Nilson, você agradeceu, mas eu vou responder só metade da sua pergunta. É porque tanto Bes quanto Min podem sim ser classificados como deuses do amor e do sexo, mas o Min acaba ganhando mais essa função, então eu vou falar do Min nesse vídeo. E sobre o Bes, apesar de ele poder sim ser enquadrado como um deus do amor, ele é visto como deus de todas as coisas boas. Ele é o deus contra tudo aquilo que é ruim. E ele era um dos deuses mais relacionados com a galera pobre no Egito, com o povão, um deus que estava sempre presente dentro das casas das pessoas. Por isso ele merece um lugar especial num dos próximos vídeos que eu vou lançar, que é o vídeo dos deuses mais populares do Egito. Bora então falar do Min. Esse deus era representado de diferentes formas, mas a mais frequente era a imagem de uma forma humana masculina, mostrando um pênis ereto que ele segurava na mão direita e um braço esquerdo erguido segurando um mangual. Um mangual, também chamado de malho, é um instrumento agrícola através do qual você malha cereais para debulhar eles. Esse deus era o símbolo supremo do sexo, da virilidade e da procriação. Em alguns trechos dos textos dos sarcófagos, era dito que a proeza sexual desse deus era uma qualidade muito desejável para a vida após a morte. Eu entendo, né? Provavelmente depois de morrer, se você foi para os campos do Junco, você quer passar a vida feliz, e para muitos com certeza isso incluiria passar a eternidade fazendo sexo. E lembra quando eu falei que os egípcios sempre faziam essa associação entre corpo e natureza? Quando se falava de fertilidade humana no sentido de procriação e fertilidade da terra no sentido de plantio, esses dois conceitos estavam sempre intimamente relacionados. Tanto que um vegetal passa a ser o principal símbolo do Min. Um vegetal
vegetal que você come quase todos os dias, o alface. Alguns historiadores debatem qual seria o tipo de alface. Eu encontrei alguns historiadores que dizem que era a alface espinhosa, da espécie Lactuca serriola, mas outros dizem também que, apesar de não ser a mesma alface que a gente consome hoje em dia, era uma versão doméstica parecida com a que a gente conhece. Os egípcios associavam a alface com o deus Min justamente por ela ser uma hortaliça que cresce para cima, para fora da terra de forma direta, sendo vista como um símbolo fálico. E o líquido leitoso que ela exalava no seu primeiro corte era relacionado com o sêmen. Por isso, muitos enxergavam a alface como um Viagra natural. Ele era tido como um afrodisíaco por todo o Egito. Mas ao contrário do que se imagina, não eram consumidas as folhas da alface, e sim as sementes dos botões das flores, que eram pressionadas para que se extraísse dela óleos naturais. Uma coisa interessante do deus Min é que, como ele passa a ser o referencial de um deus masculino, que era cultuado tanto pelos homens que trabalhavam nas funções de agricultura, quanto pelos homens que às vezes sofriam com impotência sexual e queriam conquistar a sua virilidade, o culto a esse deus faz com que os egípcios comecem a não culpar somente a mulher quando o casal não conseguia engravidar. O homem passa a ser visto como alguém que tem uma função muito importante nesse caso. Então era comum que as mulheres que queriam filhos rezassem para Hathor ou para Bastet e fizessem oferendas para elas, e que os homens buscassem conseguir a sua virilidade com alface e rezando para o deus Min. Alguns registros indicam que na época da colheita das plantações, a imagem do Min era retirada dos templos e levada para os campos para fazerem uma festa onde os homens faziam vários jogos pelados em sua homenagem. E sendo esse deus tão venerado pela sociedade masculina, é claro que ele acaba se relacionando bastante com Horus. No antigo texto chamado Hino a Min é dito a seguinte frase: Min, senhor das procissões, deus das altas plumas, filho de Osíris e Ísis, venerado em Ipu. Ou seja, se Min também é filho de Osíris e Ísis, podemos entendê-lo como o irmão de Horus. Horus representava então o homem que muitos queriam ser para a sociedade, e Min representava o homem que muitos queriam ser dentro do quarto. Inclusive, um costume entre as mulheres, que foi costume durante muito tempo no Egito Antigo, era que aquelas que quisessem engravidar fossem até a estátua do deus Min e colocassem a sua mão sobre o pênis dele, pedindo que elas fossem abençoadas com uma gravidez. E para encerrar, eu recebi 3 perguntas de diferentes seguidores que dá para responder numa levada só. O Galdino Mateus perguntou se existia algum casal de deuses ou deusas homoafetivo. E o Mateus Santos dos Anjos também perguntou: havia algum deus egípcio gay? E o Caio trouxe uma outra pergunta que vai se relacionar um pouquinho com a resposta. Ele diz: pode comentar sobre Sete como deus do sexo e do amor? Bora falar disso então, mas antes, se você ficou até aqui nesse vídeo é porque você tá gostando, então não deixa por favor de apoiar o meu trabalho clicando em curtir, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Cambada, eu já falei sobre o Sete em um dos vídeos aqui do canal, o vídeo dos deuses solares, porque apesar do Sete não ser um deus solar, ele estava relacionado com os outros deuses, porque ele é o grande inimigo do seu irmão Osíris e depois do seu sobrinho Horus. Mas eu tinha reservado uma pontinha aí do mito de Sete para falar nesse vídeo. Não dá pra gente falar que Sete era deus do sexo, principalmente deus do amor. Sete era o deus egípcio do caos, da seca, da guerra e o senhor da terra vermelha. Mas em muitas descrições, ele é sim retratado como um deus de vigor físico e de apetite sexual voraz. Então vão existir variantes onde você vai encontrar Sete como um deus do sexo, no sentido de um deus que quebra tabus sexuais. E muitos estudiosos, inclusive, vão interpretar Sete como um deus homossexual. Mas infelizmente essas variantes e representações são feitas de forma nada positiva. Na verdade, quando Sete é representado como um deus que tinha relações homossexuais, é sempre para destacar a infertilidade dessas relações, como relações das quais não se poderiam ter filhos. Justamente porque Sete é visto como o deus das coisas inférteis. Ele é o deus da seca e o deus do deserto, o deus das terras onde nada cresce. E até o fato de Sete perder os seus testículos no mito da luta contra Horus deixa bem claro que a infertilidade era um dos aspectos mais gritantes desse deus. Além de alguns registros que diziam que Sete tinha esse apetite sexual tanto por mulheres quanto por homens, a história mais famosa é chamada por muitos do encontro sexual entre Horus e Sete, mas também trazem representações nada positivas da homossexualidade. Numa versão, o Sete estupra o seu sobrinho Horus, e na outra versão ele não estupra, ele seduz o Horus e o Horus finge que está sendo seduzido por ele, mas na verdade está enganando o seu tio. Na verdade, Horus e Sete estavam sempre querendo enganar e passar a perna um no outro para que um dos dois conseguisse vencer essa
interminável batalha. Conta-se então que Sete convidou Horus para sua casa e embebedou ele até que ele conseguisse passar uma noite junto com o sobrinho. Seja na versão onde ocorre um estupro ou na versão onde existe ali certo consentimento, o Horus consegue enganar o Sete porque o Sete acredita que está colocando o seu membro nas nádegas do Horus, mas na verdade Horus estaria disfarçando e colocando a mão dele. Então Horus consegue guardar o sêmen do seu tio nas suas mãos e corre até a sua mãe. Quando ele chega em Isis, ele fala: "Mãe, olha o que o tio fez." Isis faz o quê? Ela fica horrorizada, corta a mão do Horus, joga a mão no rio, faz crescer uma mão nova, porque é essa, né? Não podia simplesmente lavar. Mas enfim, corta a mão, faz outra e fala: "Vamos nos vingar do seu tio. Me dá um pouquinho do seu sêmen aí." Aí Horus vai lá, dá um pouco do seu sêmen até sua mãe. Ela pega o sêmen, vai nas plantações de Sete, vai justamente na alface e coloca um pouquinho do sêmen de Horus, porque ela sabia que Sete comia alface todos os dias. O que acontece então? Sete faz sua refeição, come o alface da sua hortinha e depois os dois vão diante dos deuses, onde Sete queria humilhar Horus. Sete conta então para os outros deuses que ele merecia ser coroado rei porque ele conseguiu penetrar Horus. E aí os deuses da Ened começam a gritar e a cuspir em Horus, mas o Horus começa a rir e ele fala que o Sete é falso, que isso é uma mentira, que não existe sêmen do Sete dentro do Horus, que na verdade existe é o sêmen do Horus dentro do Sete. E aí o deus sabichão, que sempre resolvia as coisas, o deus Thoth, fala: "Vamos conferir isso com magia." E ele faz um feitiço pedindo que o sêmen de Sete desse um oi, um grito de dentro do corpo de Horus, mas nada acontece. Quando ele faz esse mesmo feitiço pedindo que o sêmen de Horus se manifeste de dentro do corpo do Sete, eles identificam que o sêmen está na barriga de Sete, o que é algo humilhante porque faz com que Sete pareça uma mulher grávida. E nesse conflito a grande Ened coloca o Sete para sair como um deus humilhado. A maioria dos historiadores dizem que a homossexualidade não era vista como um tabu no Egito Antigo, inclusive existem registros até mesmo entre os faraós de casais gays e também casais lésbicas, mas como a gente pode ver nesse mito de Horus e Sete, entende-se que numa relação entre dois homens não havia muito preconceito contra o parceiro ativo da relação, mas entre o parceiro passivo existia uma noção de humilhação e de que aquele homem não representava a virilidade que os egípcios tanto prezavam. Mas enfim, cambada, é isso. Esses foram os deuses egípcios relacionados ao amor e ao sexo. Eu gostaria muito de ver os comentários de vocês aí nesse vídeo. Isso se certa plataforma aí não tiver bloqueado por causa de todos os termos que eu precisei usar para contar essa história. Um agradecimento desde já a Sabrina, minha irmã editora, que no momento em que eu estou gravando nem editou esse vídeo ainda, obviamente, mas já tenho certeza que ela vai ter um certo trabalhinho aí para encontrar as referências necessárias e as imagens para complementar a explicação. Semana que vem tem mais mitologia egípcia aí no canal, não deixa de conferir lá no Instagram, onde eu posto a caixa de perguntas pedindo as dúvidas de vocês. Um beijo e tchau!